Aula 05, Controle Interno. Abertura da aula. Nesta aula, vamos estudar controle interno com foco em concursos de auditoria, especialmente no padrão de cobrança da Fundação Getúlio Vargas. O tema é central porque aparece tanto em auditoria privada quanto em auditoria governamental, e costuma ser cobrado de duas formas. A primeira forma é conceitual, pedindo a definição de controle interno, sistema de controle interno, sistema contábil e de controles internos, componentes da estrutura de controle interno e categorias de controle. A segunda forma é prática, trazendo uma situação concreta e perguntando se há falha de segregação de funções, deficiência significativa, necessidade de comunicação por escrito, limitação do controle interno ou relação entre eficiência do controle e extensão dos testes de auditoria. A pergunta inicial que deve guiar seu estudo é a seguinte: o que é controle interno, de que é composto o sistema contábil e de controles internos, em que categorias o controle interno pode ser classificado, quais são os componentes da estrutura de controle interno, quais são os elementos do ambiente de controle, que deficiências precisam ser comunicadas pelo auditor, a quem essas deficiências são comunicadas e em qual formato. A resposta geral é esta. Controle interno é um processo ou sistema planejado, implementado e mantido pela governança, pela administração e por outros empregados para fornecer segurança razoável quanto ao alcance dos objetivos da entidade. Esses objetivos se relacionam à confiabilidade dos relatórios financeiros, à efetividade e eficiência das operações e à conformidade com leis e regulamentos aplicáveis. Em prova, guarde especialmente a expressão segurança razoável. Controle interno não promete segurança absoluta. Contextualização pelo modelo COSU. O modelo chamado Internal Control Integrated Framework, conhecido como COSU-1, publicado em 1992, define controle interno como um processo conduzido pela estrutura de governança, pela administração e por outros profissionais da entidade, desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos relacionados a operações, divulgação e conformidade. Essa definição concentra várias ideias que a banca gosta de transformar em alternativas. A primeira ideia é que o controle interno existe para atingir objetivos. Esses objetivos podem estar em uma ou mais categorias. A categoria operacional está ligada à eficiência e à efetividade das operações. A categoria de divulgação está ligada à confiabilidade dos relatórios e das informações divulgadas. A categoria de conformidade está ligada ao cumprimento de leis, regulamentos e normas. A segunda ideia é que controle interno é um processo, e não um evento isolado. Ele consiste em tarefas e atividades contínuas. Portanto, o controle interno é um meio para atingir objetivos, e não um fim em si mesmo. Quando a prova disser que o controle interno é apenas um manual, apenas um formulário ou apenas um conjunto de documentos, desconfie. O controle interno pode envolver manuais, sistemas, políticas e formulários, mas não se resume a eles. A terceira ideia é que o controle interno é realizado por pessoas. Ele depende da atuação da governança, da administração e dos empregados em todos os níveis da organização. Isso significa que controles escritos não bastam se as pessoas não os cumprem, não os compreendem ou não os aplicam corretamente. A quarta ideia é que o controle interno proporciona segurança razoável, e não absoluta. Essa é uma das expressões mais cobradas. Nenhum sistema de controle interno elimina totalmente o risco. O julgamento humano pode falhar. Pessoas podem cometer erros. Controles podem ser burlados. Pode haver conluio entre empregados. A administração pode indevidamente superar controles. Eventos externos podem afetar a entidade. Por isso, a auditoria e o controle interno trabalham no campo da segurança razoável. A quinta ideia é que o controle interno é adaptável à estrutura da entidade. Ele pode ser aplicado à entidade inteira ou apenas a uma subsidiária, divisão, unidade operacional ou processo de negócio específico. Assim, uma entidade menor pode ter controles mais simples, enquanto uma entidade maior e mais complexa tende a exigir controles mais formalizados. Normas mencionadas e cuidado com normas revogadas. O material trabalha com normas que abordam controle interno sob perspectivas diferentes. É importante entender esse ponto porque concursos, inclusive a Fundação Getúlio Vargas, muitas vezes cobram textos de normas revogadas, especialmente quando esses textos permanecem doutrinariamente relevantes ou continuam aparecendo em materiais de auditoria. A antiga Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 11 tratava do estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos. Ela foi revogada com a publicação da primeira versão da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 200, que produziu efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010. Apesar disso, é comum a cobrança de questões baseadas no texto da norma superada. As normas mais novas não tratam exatamente do tema com o mesmo título antigo, mas abordam controle interno em diversos pontos. A Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 315, revisão 2, trata da identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante e traz definições como controles, controles gerais de tecnologia da informação, controles de processamento de informações e sistema de controle interno. A Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 265 trata da comunicação de deficiências no controle interno. A Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 16.8 tratava de controle interno no setor público, mas foi revogada pela Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público 11 a partir de 1º de janeiro de 2019.
Mesmo revogada, a norma brasileira de contabilidade técnica 16.8 aparece no material porque seu conteúdo ainda é cobrado em provas. Para concurso, o cuidado é o seguinte: a banca pode cobrar a literalidade de normas antigas, a lógica das normas atuais ou a doutrina de auditoria. O candidato deve saber identificar de qual fonte a questão está falando. Quando a questão falar em sistema contábil e de controles internos, plano de organização, métodos e procedimentos, proteção do patrimônio, confiabilidade e tempestividade dos registros, ela provavelmente está resgatando a antiga norma brasileira de contabilidade técnica 11. Quando falar em deficiências significativas, comunicação por escrito aos responsáveis pela governança e administração, a base é a norma brasileira de contabilidade técnica de auditoria 265. Quando falar em componentes do sistema de controle interno e riscos de distorção relevante, a base é a norma brasileira de contabilidade técnica de auditoria 315. Quando falar em categorias operacional, contábil e normativa, a base é a antiga norma brasileira de contabilidade técnica 16.8. Estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos. O auditor precisa obter evidência apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião. Para isso, ele deve entender a entidade, seu ambiente, seus processos e seus controles. Uma das formas de obter esse entendimento é realizar o estudo e a avaliação do sistema contábil e de controles internos da entidade auditada. O sistema contábil e de controles internos compreende duas grandes partes. A primeira parte é o plano de organização. A segunda parte é o conjunto integrado de métodos e procedimentos adotados pela entidade. Esse sistema serve para proteger o patrimônio da entidade, promover a confiabilidade e a tempestividade dos registros e demonstrações contábeis e contribuir para a eficácia operacional. Essa definição é muito cobrada. Em linguagem de prova, memorize assim: sistema contábil e de controles internos é plano de organização mais métodos e procedimentos, voltados à proteção do patrimônio, à confiabilidade e tempestividade dos registros e demonstrações contábeis e à eficácia operacional. O auditor estuda e avalia esse sistema para determinar a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos de auditoria. Natureza significa que tipo de procedimento será aplicado. Oportunidade significa quando o procedimento será aplicado. Extensão significa quanto será testado, ou seja, o volume, a amplitude ou o alcance dos testes. A avaliação não é feita no vazio. O auditor deve considerar o tamanho e a complexidade das atividades da entidade. Uma organização simples e pequena pode não ter a mesma estrutura de controles de uma organização grande, descentralizada e com muitos sistemas. O auditor deve considerar os sistemas de informação contábil para efeitos internos e externos. Deve considerar as áreas de risco da auditoria. Deve considerar a natureza da documentação, especialmente diante de sistemas informatizados. Deve considerar o grau de descentralização de decisão adotado pela administração. Deve considerar também o grau de envolvimento da auditoria interna, se ela existir. A responsabilidade primária pelos controles internos é da administração da entidade. Isso é muito importante. O auditor avalia, obtém entendimento, testa quando necessário e pode sugerir melhorias, mas não substitui a administração. O sistema contábil e de controles internos é de responsabilidade da administração. O auditor, ao identificar fragilidades ou oportunidades de melhoria, deve efetuar sugestões objetivas para aprimoramento, decorrentes de constatações feitas durante seu trabalho. Na avaliação do sistema contábil e de controles internos, o auditor deve considerar dois aspectos principais. O primeiro aspecto é o ambiente de controle existente na entidade. O segundo aspecto são os procedimentos de controle adotados pela administração. A Fundação Getúlio Vargas gosta de inserir elementos que não estão nessa formulação, como supervisão externa realizada por órgãos específicos. Quando a questão perguntar quais aspectos a norma antiga exige para avaliação, a resposta correta é ambiente de controle e procedimentos de controle. Ambiente de controle. Na antiga abordagem do sistema contábil e de controles internos, ambiente de controle é a base do controle interno. Ele representa o conjunto de normas, processos, estruturas, atitudes, cultura e postura da administração que fornece sustentação para a condução do controle interno em toda a organização. Em termos simples, é o clima de controle da entidade. Quando a alta administração valoriza ética, responsabilidade, competência e cumprimento de normas, o ambiente de controle tende a ser mais forte. Quando a administração é permissiva, informal em excesso, omissa ou conivente com irregularidades, o ambiente de controle enfraquece todo o sistema. Ao avaliar o ambiente de controle existente, o auditor deve considerar a definição de funções de toda a administração. Isso significa verificar se as funções estão claras, se há atribuição adequada de papéis e se as pessoas sabem o que devem fazer. O auditor também deve considerar o processo decisório adotado na entidade. A forma como as decisões são tomadas revela muito sobre a qualidade do controle. Decisões concentradas sem justificativa, decisões sem documentação, decisões tomadas fora dos fluxos formais ou decisões sem aprovação adequada podem indicar fragilidades. Outro fator é a estrutura organizacional da entidade e os métodos de delegação de autoridade e responsabilidade. A estrutura deve permitir que atividades sejam planejadas, executadas, controladas e revisadas. A autoridade precisa ser compatível com a responsabilidade. Quando alguém é responsável por uma atividade, deve ter autoridade adequada para executá-la, mas essa autoridade deve ter limites claros.
As políticas de pessoal e a segregação de funções também integram a avaliação do ambiente de controle. Políticas de recrutamento, treinamento, avaliação, promoção, remuneração, férias e ações corretivas afetam a qualidade dos controles. A segregação de funções reduz riscos de erro e fraude ao impedir que a mesma pessoa concentre atividades incompatíveis. Por fim, deve-se considerar o sistema de controle da administração, incluindo as atribuições da auditoria interna, se existente. A auditoria interna não substitui os controles, mas pode monitorá-los e avaliá-los. Procedimentos de controle. Na antiga abordagem, ao avaliar os procedimentos de controle adotados pela administração, o auditor observa medidas concretas criadas para prevenir, detectar ou corrigir falhas. O primeiro fator é a existência de normas para a elaboração de demonstrações contábeis e quaisquer outros informes contábeis e administrativos, para fins internos ou externos. A entidade deve ter critérios e padrões para registrar, consolidar e apresentar informações. O segundo fator é a elaboração, revisão e aprovação de conciliações de contas. Conciliação é procedimento essencial porque compara registros, confirma saldos e permite identificar divergências. O terceiro fator é a sistemática revisão da exatidão aritmética dos registros. Embora pareça simples, erros de cálculo, somatórios, lançamentos e consolidações podem gerar distorções. O quarto fator é a adoção de sistemas de informação computadorizados e os controles adotados na implantação, alteração, acesso a arquivos e geração de relatórios. Em ambientes informatizados, o risco não está apenas no lançamento contábil, mas também nas permissões de acesso, parametrizações, alterações de sistema, integridade dos dados e relatórios gerados. O quinto fator são os controles adotados sobre as contas que registram as principais transações da entidade. Contas relevantes ou com alto volume de movimentação exigem controles mais robustos. O sexto fator é o sistema de aprovação e guarda de documentos. A documentação precisa ser autorizada por quem tem competência, armazenada adequadamente e preservada para permitir rastreabilidade. O sétimo fator é a comparação de dados internos com fontes externas de informação. Um exemplo simples é confrontar extratos bancários com registros contábeis. Essa comparação aumenta a confiabilidade dos registros. O oitavo fator são os procedimentos de inspeções físicas periódicas em ativos da entidade. O objetivo é verificar se os bens registrados realmente existem e estão sob guarda adequada. O nono fator é a limitação do acesso físico a ativos e registros. Ativos, documentos e registros devem ser protegidos contra acesso indevido. O décimo fator é a comparação dos dados realizados com os dados projetados. Esse procedimento permite verificar desvios entre orçamento e execução, planejamento e resultado, previsão e realidade. Cobrança inicial de questões sobre a antiga norma brasileira de contabilidade técnica 11. A questão da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul de 2019 cobrou 3 afirmações. A primeira dizia que o sistema contábil e de controles internos compreende o plano de organização e o conjunto integrado de métodos e procedimentos usados para proteger o patrimônio, dar confiabilidade e tempestividade aos registros e demonstrações contábeis e promover eficácia operacional. Essa afirmação está correta. A segunda afirmação dizia que, na avaliação do sistema contábil e de controles internos, o auditor deve considerar o ambiente de controle, os procedimentos de controle e a existência e efetividade da supervisão externa realizada por órgãos específicos. Essa afirmação está errada porque acrescenta elemento que não consta na norma. O texto correto menciona ambiente de controle e procedimentos de controle. A terceira afirmação dizia que, ao estudar e avaliar o sistema contábil e de controles internos para definir natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos, o auditor deve considerar o grau de descentralização de decisão adotado pela administração. Essa afirmação está correta. O gabarito foi apenas os itens 1 e 3 corretos. A questão de Petrolina de 2019 trouxe a definição do sistema contábil e de controles internos e perguntou a que conceito ela se referia. A resposta foi sistema contábil e de controles internos. A lição é clara: quando a prova mencionar plano de organização, métodos e procedimentos, proteção do patrimônio, confiabilidade e tempestividade dos registros e eficácia operacional, ela quer esse conceito. Controle interno sob enfoque contábil no setor público. Segundo a antiga norma brasileira de contabilidade técnica 16.8, a antiga norma brasileira de contabilidade técnica 16.8 afirmava que o controle interno atua como suporte do sistema de informação contábil. Sua finalidade é minimizar riscos, dar efetividade às informações da contabilidade e contribuir para o alcance dos objetivos da entidade do setor público. Controle interno sob enfoque contábil compreende o conjunto de recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade do setor público com várias finalidades. A primeira finalidade é salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais. A segunda é dar conformidade ao registro contábil em relação ao ato correspondente. A terceira é propiciar a obtenção de informação oportuna e adequada. A quarta é estimular a adesão às normas e diretrizes fixadas. A quinta é contribuir para a promoção da eficiência operacional da entidade. A sexta é auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e antieconômicas, erros, fraudes, malversação, abusos, desvios e outras inadequações. O controle interno deve ser exercido em todos os níveis da entidade do setor público. Ele compreende a preservação do patrimônio público, o controle da execução das ações que integram os programas e a observância às leis, aos regulamentos e às diretrizes estabelecidas.
A classificação do controle interno segundo essa norma é muito cobrada. Existem 3 categorias: operacional, contábil e normativo. Controle operacional é o relacionado às ações que propiciam o alcance dos objetivos da entidade. Controle contábil é o relacionado à veracidade e à fidedignidade dos registros e das demonstrações contábeis. Controle normativo é o relacionado à observância da regulamentação pertinente. A Fundação Getúlio Vargas cobra frequentemente essa distinção. Se o enunciado disser que o controle está relacionado às ações que permitem alcançar objetivos da entidade, a resposta é operacional. Se disser que está relacionado à veracidade e fidedignidade dos registros e demonstrações contábeis, a resposta é contábil. Se disser que está relacionado ao cumprimento de normas e regulamentos, a resposta é normativo. Estrutura e componentes do controle interno segundo a antiga norma brasileira de contabilidade técnica 16.8. A estrutura de controle interno compreende ambiente de controle, mapeamento e avaliação de riscos, procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento. O ambiente de controle demonstra o grau de comprometimento em todos os níveis da administração com a qualidade do controle interno em seu conjunto. Em prova, associe ambiente de controle à cultura, ao compromisso e ao tom dado pela administração. Mapeamento de riscos é a identificação dos eventos ou condições que podem afetar a qualidade da informação contábil. Portanto, mapear é identificar o que pode dar errado. Avaliação de riscos é a análise da relevância dos riscos identificados. Essa análise inclui avaliar a probabilidade de ocorrência, definir como os riscos serão gerenciados, definir ações para prevenir a ocorrência ou minimizar seu potencial e indicar a resposta ao risco. A resposta ao risco representa a decisão gerencial para mitigar o risco, considerando hipóteses como eliminação, redução, aceitação ou compartilhamento. Riscos são ocorrências, circunstâncias ou fatos imprevisíveis que podem afetar a qualidade da informação contábil. A palavra essencial é afetar. Risco é aquilo que pode prejudicar a qualidade da informação, a tempestividade, a precisão, a fidedignidade ou a conformidade. Procedimentos de controle são medidas e ações estabelecidas para prevenir ou detectar riscos inerentes ou potenciais à tempestividade, à fidedignidade e à precisão da informação contábil. Eles se classificam em procedimentos de prevenção e procedimentos de detecção. Procedimentos de prevenção antecedem o processamento de um ato ou fato e buscam impedir omissões, inadequações e intempestividade da informação contábil. Procedimentos de detecção buscam identificar erros, omissões, inadequações e intempestividade de forma concomitante ou posterior. Monitoramento é o acompanhamento dos pressupostos do controle interno para assegurar sua adequação aos objetivos, ao ambiente, aos recursos e aos riscos. Monitorar significa acompanhar continuamente ou periodicamente se o controle continua funcionando e se ainda é adequado. O sistema de informação e comunicação da entidade do setor público deve identificar, armazenar e comunicar toda a informação relevante, na forma e no período determinados. Isso permite a realização dos procedimentos estabelecidos e de outras responsabilidades, orienta a tomada de decisão, permite o monitoramento de ações e contribui para a realização dos objetivos de controle interno. A questão da Câmara Municipal de Cotia de 2016 perguntou o que compreende ambiente de controle, mapeamento e avaliação de riscos, procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento. A resposta foi estrutura de controle interno. A questão da Controladoria Geral do Município de São Luís de 2015 perguntou qual categoria se relaciona às ações que propiciam o alcance dos objetivos da Prefeitura. A resposta foi controle operacional. Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 315, Revisão 2. Definições importantes. A Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 315, Revisão 2, trata da identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante. A versão atual trouxe definições mais detalhadas do que a versão anterior. Em vez de trabalhar apenas com a definição de controle interno, ela define controles gerais de tecnologia da informação, controles de processamento de informações e sistema de controle interno. Controles são políticas ou procedimentos que a entidade estabelece para alcançar os objetivos de controle da administração ou dos responsáveis pela governança. Políticas são declarações do que deve ou não deve ser feito na entidade para efetuar o controle. Essas declarações podem ser documentadas, explicitamente comunicadas ou implícitas em ações e decisões. Procedimentos são ações para implementar as políticas. Controles gerais de tecnologia da informação são controles sobre os processos de tecnologia da informação que suportam a operação adequada e contínua do ambiente de tecnologia da informação. Eles incluem o funcionamento efetivo continuado dos controles de processamento de informações e a integridade das informações no sistema da entidade. A integridade das informações envolve integridade, precisão e validade. Controles de processamento de informações são controles relacionados ao processamento das informações em aplicativos de tecnologia da informação ou em processos manuais no sistema de informação da entidade. Eles abordam diretamente os riscos à integridade das informações, isto é, riscos à integridade, precisão e validade das transações e de outras informações. Sistema de controle interno é o sistema planejado, implementado e mantido pelos responsáveis pela governança, pela administração e por outros empregados para fornecer segurança razoável quanto ao alcance dos objetivos da entidade no que se refere à confiabilidade dos relatórios financeiros, à efetividade e eficiência das operações e à conformidade com leis e regulamentos aplicáveis.
Para fins das normas de auditoria, o sistema de controles internos consiste em 5 componentes interrelacionados. O primeiro é o ambiente de controle. O segundo é o processo de avaliação de riscos da entidade. O terceiro é o processo da entidade para monitorar o sistema de controles internos. O quarto é o sistema de informação e comunicação. O quinto são as atividades de controle. Observe a diferença de nomenclatura entre normas. Na antiga Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 16.8, fala-se em ambiente de controle, mapeamento e avaliação de riscos, procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento. Na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 315, revisão 2, fala-se em ambiente de controle, processo de avaliação de riscos da entidade, processo da entidade para monitorar o sistema de controles internos, sistema de informação e comunicação e atividades de controle. Os componentes são muito parecidos, mas a nomenclatura muda. A versão anterior da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 315 definia controle interno como processo planejado, implementado e mantido pelos responsáveis pela governança, administração e outros empregados para fornecer segurança razoável quanto à realização dos objetivos da entidade relacionados à confiabilidade dos relatórios financeiros, efetividade e eficiência das operações e conformidade com leis e regulamentos aplicáveis. Essa definição se assemelha muito à definição atual de sistema de controle interno. A diferença didática é que a versão anterior falava em controle interno como processo, enquanto a versão atual enfatiza o sistema de controle interno. Entendimento dos componentes do sistema de controle interno. Segundo a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 315, o auditor deve obter entendimento dos componentes do sistema de controles internos relevantes para a preparação das demonstrações contábeis. Essa preocupação existe porque o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança dos usuários nas demonstrações contábeis. No ambiente de controle, o auditor deve entender o conjunto de controles, processos e estruturas que tratam de como as responsabilidades de supervisão da administração são desempenhadas, incluindo cultura da entidade e compromisso da administração com integridade e valores éticos. Deve entender a independência e a supervisão exercida pelos responsáveis pela governança quando eles são separados da administração. Deve entender a atribuição de autoridade e responsabilidade. Deve entender como a entidade atrai, desenvolve e retém indivíduos competentes. Deve entender como a entidade responsabiliza indivíduos por seus deveres na busca dos objetivos do sistema de controles internos. Além de entender, o auditor deve avaliar se a administração, com supervisão dos responsáveis pela governança, criou e manteve uma cultura de honestidade e comportamento ético. Deve avaliar se o ambiente de controle fornece base apropriada para os demais componentes, considerando a natureza e a complexidade da entidade. Deve avaliar se deficiências identificadas no ambiente de controle enfraquecem os outros componentes do sistema de controles internos. No processo de avaliação de riscos da entidade, o auditor deve entender como a entidade identifica riscos do negócio relevantes para os objetivos dos relatórios financeiros, como avalia a importância desses riscos, inclusive a probabilidade de ocorrência, e como endereça esses riscos. O auditor deve analisar se o processo de avaliação de riscos é apropriado às circunstâncias da entidade, considerando sua natureza e complexidade. Se o auditor identifica riscos de distorção relevante que a administração deixou de identificar, ele deve verificar se esses riscos eram do tipo que normalmente deveriam ter sido identificados pelo processo de avaliação de riscos da entidade. Se eram, deve entender por que o processo falhou e considerar as implicações disso para sua avaliação da adequação do processo de avaliação de riscos. No processo de monitoramento, o auditor deve entender as avaliações contínuas e separadas usadas para monitorar a efetividade dos controles e identificar e corrigir deficiências. Deve entender a função de auditoria interna, se houver, incluindo sua natureza, responsabilidades e atividades. Deve entender as fontes das informações usadas no monitoramento e a base pela qual a administração considera essas informações confiáveis. Deve avaliar se o processo de monitoramento é apropriado para as circunstâncias da entidade. No sistema de informação e comunicação, o auditor deve entender as atividades de processamento das informações da entidade, incluindo dados, informações, recursos usados e políticas que definem como as informações fluem. Deve entender como as transações são iniciadas, registradas, processadas, corrigidas quando necessário, incorporadas ao razão geral e acrescentadas nas demonstrações contábeis. Deve entender como informações sobre eventos e condições diferentes de transações são capturadas, processadas e divulgadas. Deve entender registros contábeis, contas específicas e outros registros de suporte. Deve entender o processo de elaboração dos relatórios financeiros, inclusive divulgações. Deve entender os recursos da entidade, inclusive o ambiente de tecnologia da informação. Ainda no sistema de informação e comunicação, o auditor deve entender como a entidade comunica assuntos importantes que sustentam a elaboração das demonstrações contábeis e as responsabilidades de relatório. Essa comunicação ocorre entre pessoas na entidade, entre administração e responsáveis pela governança e com partes externas, como autoridades reguladoras. O auditor deve avaliar se o sistema de informação e comunicação suporta apropriadamente a elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Nas atividades de controle, o auditor deve identificar controles que tratam dos riscos de distorção relevante no nível de afirmação.
Isso inclui controles que tratam de riscos significativos, controles sobre lançamentos no livro diário, inclusive lançamentos não rotineiros usados para registrar transações ou ajustes não usuais, controles que o auditor planeja testar quanto à efetividade operacional para definir a natureza, época e extensão dos procedimentos substantivos, controles ligados a riscos para os quais somente procedimentos substantivos não fornecem evidência apropriada e suficiente, e outros controles que o auditor julgar necessários. Com base nos controles identificados, o auditor deve identificar aplicativos de tecnologia da informação e outros aspectos do ambiente de tecnologia da informação sujeitos a riscos decorrentes do uso de tecnologia. Para esses aplicativos e aspectos, deve identificar os riscos decorrentes do uso de tecnologia da informação e os controles gerais de tecnologia da informação que tratam desses riscos. Para cada controle identificado, deve avaliar se ele foi planejado para tratar o risco ou suportar outros controles e determinar se foi implementado, realizando procedimentos além de simples indagação. Por fim, com base na avaliação de cada componente do sistema de controles internos, o auditor deve determinar se uma ou mais deficiências de controle foram identificadas. Elementos do ambiente de controle segundo a versão anterior da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 315. Embora a versão atual tenha reorganizado a apresentação, o material destaca elementos clássicos do ambiente de controle da versão anterior, porque são muito importantes em prova. O ambiente de controle inclui funções de governança e administração, além das atitudes, consciência e ações dos responsáveis pela governança e da administração em relação ao controle interno e a sua importância. Ele estabelece o tom da organização e influencia a consciência de controle das pessoas. O primeiro elemento é a comunicação e aplicação de valores de integridade e ética. Esses valores influenciam a efetividade do desenho, da administração e do monitoramento dos controles. O segundo elemento é compromisso com a competência. A administração deve considerar os níveis de competência necessários para trabalhos específicos e como esses níveis se traduzem em habilidades e conhecimentos. O terceiro elemento é a participação dos responsáveis pela governança. Devem ser observados atributos como independência em relação à administração, experiência e reputação, extensão de envolvimento e informações recebidas, exame das atividades, adequação de suas ações, grau em que assuntos complexos são levantados e tratados com a administração e interação com auditores internos e externos. O quarto elemento é filosofia e estilo operacional da administração. Esse elemento envolve a abordagem da administração na aceitação e gerenciamento dos riscos de negócio, suas atitudes e ações em relação às informações e demonstrações contábeis e suas atitudes em relação ao processamento de informações e às funções contábil e de pessoal. O quinto elemento é a estrutura organizacional. Trata-se da estrutura em que as atividades são planejadas, executadas, controladas e revisadas para alcançar objetivos. O sexto elemento é a atribuição de autoridade e responsabilidade. Ele envolve a forma como a autoridade e a responsabilidade por atividades operacionais são atribuídas e como relações de reporte e hierarquias de autorização são estabelecidas. O sétimo elemento é políticas e práticas de recursos humanos. Inclui recrutamento, orientação, treinamento, avaliação, aconselhamento, promoção, remuneração e ações corretivas. A Fundação Getúlio Vargas cobra muito esse rol em questões de exceção. Se a alternativa trouxer atividades de controle sobre tecnologia como elemento do ambiente de controle, cuidado. Tecnologia pode ser objeto de atividades de controle, mas não aparece nesse rol clássico como elemento do ambiente de controle. Já integridade e valores éticos, estilo operacional da administração, atribuição de autoridade e responsabilidade e políticas de recursos humanos aparecem. Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 265. Comunicação de deficiências de controle interno. A Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 265 trata da comunicação de deficiências de controle interno. O objetivo do auditor é comunicar apropriadamente aos responsáveis pela governança e administração as deficiências de controle interno que identificou durante a auditoria e que, no seu julgamento profissional, são de importância suficiente para merecer a atenção deles. Deficiência de controle interno existe em duas situações. A primeira ocorre quando o controle é planejado, implementado ou operado de tal forma que não consegue prevenir, detectar e corrigir tempestivamente distorções nas demonstrações contábeis. A segunda ocorre quando falta um controle necessário para prevenir, detectar e corrigir tempestivamente distorções nas demonstrações contábeis. Deficiência significativa de controle interno é uma deficiência ou combinação de deficiências que, no julgamento profissional do auditor, tem importância suficiente para merecer a atenção dos responsáveis pela governança. Se o auditor identifica uma ou mais deficiências de controle interno, deve determinar, com base no trabalho executado, se elas constituem, individualmente ou em conjunto, deficiência significativa. Essa determinação envolve julgamento profissional. Ao avaliar se a deficiência é significativa, o auditor pode considerar a probabilidade de as deficiências levarem a distorção relevante nas demonstrações contábeis no futuro, a suscetibilidade à perda ou fraude do ativo ou passivo relacionado, a subjetividade e complexidade de valores estimados, os valores das demonstrações expostos às deficiências, o volume de atividade ocorrido ou que poderia ocorrer nos saldos ou classes de transações expostos, a importância dos controles para o processo de elaboração de demonstrações contábeis, a causa e a frequência das exceções detectadas em decorrência das deficiências e a interação da deficiência com outras deficiências do controle interno.
A importância de uma deficiência não depende apenas de a distorção ter ocorrido. Depende também da probabilidade de ocorrência e da magnitude possível da distorção. Assim, uma falha pode ser relevante mesmo antes de gerar distorção efetiva, se seu potencial de dano for significativo. A norma apresenta indicadores de deficiência significativa. Entre eles estão evidência de aspectos ineficazes do ambiente de controle, como transações significativas de interesse financeiro da administração não analisadas apropriadamente pela governança, identificação de fraude da administração que não foi prevenida pelo controle interno e falha da administração em implementar medidas corretivas para deficiências significativas anteriormente comunicadas. Também são indicadores a ausência de processo de avaliação de risco em entidade na qual esse processo seria normalmente esperado, evidência de processo de avaliação de risco ineficaz, evidência de resposta ineficaz a riscos significativos identificados, distorção detectada pelos procedimentos do auditor que não foi prevenida, detectada e corrigida pelo controle interno da entidade, reapresentação de demonstrações contábeis anteriormente emitidas para corrigir distorção relevante devida a erro ou fraude e evidência de incapacidade da administração de supervisionar a elaboração das demonstrações contábeis. A comunicação das deficiências significativas é ponto de altíssima incidência em prova. O auditor deve comunicar tempestivamente e por escrito as deficiências significativas de controle interno identificadas durante a auditoria aos responsáveis pela governança. O auditor também deve comunicar tempestivamente à administração, no nível apropriado de responsabilidade, por escrito, as deficiências significativas que comunicou ou pretende comunicar aos responsáveis pela governança, salvo se não for apropriado comunicar diretamente à administração nas circunstâncias. Além disso, deve comunicar à administração outras deficiências identificadas durante a auditoria que, no julgamento profissional do auditor, sejam suficientemente importantes para merecer a atenção da administração e que ainda não tenham sido comunicadas. Na comunicação por escrito das deficiências significativas, o auditor deve incluir a descrição das deficiências e a explicação de seus possíveis efeitos. Deve incluir informações suficientes para que os responsáveis pela governança e a administração entendam o contexto da comunicação. Deve explicar que o objetivo da auditoria era expressar opinião sobre as demonstrações contábeis. Deve explicar que a auditoria considerou o controle interno relevante para a elaboração das demonstrações com a finalidade de planejar procedimentos apropriados, mas não com a finalidade de expressar opinião sobre a eficácia do controle interno. Deve explicar que os assuntos comunicados estão limitados às deficiências identificadas durante a auditoria que foram consideradas suficientemente importantes para a comunicação aos responsáveis pela governança. Esse último ponto é uma pegadinha clássica. Na auditoria das demonstrações contábeis, o auditor considera o controle interno para planejar os procedimentos de auditoria. Ele não está, em regra, emitindo opinião sobre a eficácia do controle interno. Se a alternativa disser que a auditoria considerou o controle interno para expressar opinião sobre sua eficácia, a alternativa está errada, salvo se estivermos em trabalho específico de asseguração sobre controles, o que não é o caso da norma brasileira de contabilidade técnica de auditoria 265 no contexto ordinário da auditoria das demonstrações. O nível de detalhe da comunicação é questão de julgamento profissional. O auditor pode considerar a natureza da entidade, o porte e a complexidade da entidade, a natureza das deficiências significativas, a composição da governança e requisitos legais ou regulatórios sobre comunicação de tipos específicos de deficiência. Classificação doutrinária dos controles internos. Controles contábeis e controles administrativos. Além das normas, o material apresenta a classificação doutrinária dos controles internos em controles contábeis e controles administrativos, conforme autores de auditoria como Crepaldi e Marcelo Cavalcanti Almeida. De forma geral, controle interno representa o conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com os objetivos de proteger ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da entidade. Os objetivos de proteger ativos e produzir dados contábeis confiáveis correspondem aos controles contábeis. O objetivo de ajudar a administração na condução ordenada dos negócios corresponde aos controles administrativos. Controles contábeis compreendem o plano de organização e todos os métodos e procedimentos usados para salvaguardar o patrimônio e a propriedade dos itens que o compõem. São elementos de controles contábeis a segregação de funções, o sistema de autorização e o sistema de registros. A segregação de funções cria independência entre funções de execução operacional, custódia de bens patrimoniais e contabilização. O sistema de autorização controla operações por meio de aprovações de acordo com responsabilidades e riscos envolvidos. O sistema de registros abrange a classificação dos dados em estrutura formal de contas, a existência de plano de contas que facilite o registro e a preparação das demonstrações contábeis e a utilização de manual descritivo para o uso das contas. Como o objetivo principal do auditor independente é emitir opinião sobre as demonstrações financeiras auditadas, ele deve avaliar especialmente os controles relacionados a essas demonstrações, ou seja, os controles contábeis. No entanto, se algum controle administrativo tiver influência nos relatórios contábeis, o auditor deve considerar a possibilidade de avaliá-lo. São exemplos de controles contábeis os sistemas de conferência, aprovação e autorização, a segregação de funções, os controles físicos sobre ativos e a auditoria interna.
São exemplos de controles administrativos as análises estatísticas de lucratividade por linha de produto, o controle de qualidade, o treinamento de pessoal, os estudos de tempos e movimentos, a análise das variações entre valores orçados e incorridos e o controle dos compromissos assumidos, mas ainda não realizados economicamente. O material apresenta uma representação textual do sistema de controle interno da entidade auditada. A empresa e o ambiente de controle envolvem o sistema de controle interno. Dentro dele existem controles administrativos e controles contábeis. Os controles administrativos incluem estrutura organizacional, delegação de autoridade, instruções escritas, ambiente operacional e ambiente de tecnologia da informação. Os controles contábeis estão ligados ao sistema contábil. Controle interno administrativo. Na Instrução Normativa da Secretaria Federal de Controle número 1 de 2001, a Instrução Normativa da Secretaria Federal de Controle número 1 de 2001 usa a expressão controles internos administrativos e não faz a mesma distinção doutrinária entre controle contábil e controle administrativo. Por isso, há diferenças de classificação. A segregação de funções, por exemplo, pode aparecer na doutrina como controle contábil, mas na instrução normativa aparece como princípio do controle interno administrativo. Controle interno administrativo é o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabelecidos para assegurar que os objetivos das unidades e entidades da administração pública sejam alcançados de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão até a consecução dos objetivos fixados pelo poder público. Os princípios do controle interno administrativo previstos na instrução normativa são 7. O primeiro princípio é a relação custo-benefício. Ele consiste na avaliação do custo de um controle em relação aos benefícios que ele pode proporcionar. Não faz sentido implantar um controle muito caro para um risco irrelevante ou para um benefício pequeno. Esse princípio foi cobrado pela Fundação Getúlio Vargas em situação na qual um município optou por não instalar controle de tempo de uso de computadores porque isso oneraria o projeto além do previsto e teria menor relevância. A resposta correta foi relação custo-benefício. O segundo princípio é qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários. A eficácia dos controles está relacionada à competência, formação profissional e integridade do pessoal. Deve existir política de pessoal com seleção e treinamento criteriosos e sistematizados, buscando melhor rendimento e menores custos. Deve haver rodízio de funções para reduzir ou eliminar possibilidades de fraude. Deve haver obrigatoriedade de férias regulares, inclusive para evitar dissimulação de irregularidades. O terceiro princípio é delegação de poderes e definição de responsabilidades. A delegação de competência, quando prevista em lei, é instrumento de descentralização administrativa para dar rapidez e objetividade às decisões. O ato de delegação deve indicar com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e o objeto da delegação. Devem existir regimento, estatuto e organograma adequados, com definição clara de autoridade e responsabilidade. Devem existir manuais de rotinas e procedimentos que considerem as funções dos setores. O quarto princípio é segregação de funções, também chamada de oposição de interesses. A estrutura deve separar funções de autorização ou aprovação de operações, execução, controle e contabilização, de modo que nenhuma pessoa detenha competências e atribuições incompatíveis. Essa é uma das partes mais cobradas do tema. O quinto princípio é instruções devidamente formalizadas. Para atingir grau de segurança adequado, ações, procedimentos e instruções devem ser disciplinados e formalizados por instrumentos eficazes, específicos, claros, objetivos e emitidos por autoridade competente. O sexto princípio é controles sobre as transações. É indispensável acompanhar os fatos contábeis, financeiros e operacionais para que sejam efetuados mediante atos legítimos, relacionados à finalidade da unidade ou entidade e autorizados por quem tenha competência. O sétimo princípio é aderência a diretrizes e normas legais. O controle interno administrativo deve assegurar observância às diretrizes, planos, normas, leis, regulamentos e procedimentos administrativos, garantindo que atos e fatos de gestão sejam legítimos e relacionados à finalidade da unidade ou entidade. Os controles internos administrativos implementados em uma organização devem ter prioritariamente caráter preventivo, estar permanentemente voltados para a correção de eventuais desvios em relação aos parâmetros estabelecidos, prevalecer como instrumentos auxiliares de gestão e estar direcionados ao atendimento de todos os níveis hierárquicos da administração. Segregação de funções. Oposição de interesses. A segregação de funções merece atenção especial porque é muito cobrada pela Fundação Getúlio Vargas. Também pode aparecer com o nome oposição de interesses. A ideia é impedir que uma mesma pessoa concentre etapas incompatíveis de uma operação. Pessoas que têm acesso aos registros contábeis não devem custodiar ativos da empresa. As funções de autorização ou aprovação, execução, controle e contabilização ou registro devem ser separadas. A finalidade é reduzir risco de erro e fraude. Um exemplo simples é separar quem autoriza uma compra, quem executa a compra, quem registra a operação, quem guarda o ativo e quem confere o pagamento. Se a mesma pessoa compra, autoriza o pagamento e registra a despesa, ela tem poder demais sobre uma operação, criando oportunidade para fraude ou erro não detectado. Outro exemplo do material é o gerente que autoriza vendas a crédito. Ele não deve ser responsável por manter registros de contas a pagar nem pela distribuição de recibos de pagamentos.
Da mesma forma, vendedores não devem modificar arquivos de preços de produtos nem taxas de comissão. A questão da Fundação Getúlio Vargas para o Tribunal de Contas do Estado do Piauí cobrou o princípio da oposição de interesses. A alternativa correta dizia que a pessoa que realiza uma operação não pode ser a mesma envolvida na função de registro. Essa é a essência da segregação. Em outra questão, um chefe de departamento tinha permissão e competência para efetuar compras para seu departamento e autorizar o pagamento correspondente, embora os pagamentos fossem autorizados por outra área independente. A banca considerou que existe risco de segregação de função e que esse risco precisa ser documentado e reportado pelo auditor. O ponto central é que comprar e autorizar pagamentos são atividades incompatíveis quando concentradas no mesmo agente. Relação entre controle interno e extensão dos testes de auditoria. Outro ponto muito cobrado é a relação entre eficiência do controle interno e amplitude dos testes de auditoria. A regra é que quanto melhor e mais eficiente o controle interno, menor tende a ser a extensão dos testes substantivos. Quanto pior o controle interno, maior tende a ser a extensão dos testes substantivos. A relação é inversa. Não é direta. Isso não significa que controles excelentes eliminam os testes de auditoria. Mesmo que a entidade tenha excelente controle interno, o auditor independente deve executar procedimentos mínimos de auditoria. O controle interno fornece segurança razoável, não absoluta. Logo, não se reduz a zero a necessidade de testes. A Fundação Getúlio Vargas cobrou essa ideia por meio de gráfico. O gráfico mostrava entidades com níveis diferentes de eficiência do controle interno e amplitude de testes. A conclusão correta foi que, quando a eficiência do controle interno é alta, deve-se executar ao menos um volume mínimo de testes. A banca rejeita tanto a ideia de relação direta quanto a ideia de eliminar completamente os testes quando o controle é bom. Também foi cobrada a assertiva afirmando que, quanto melhor o controle interno apurado por testes de observância, maior deve ser a quantidade de testes substantivos. Essa afirmação é errada. O correto é a menor quantidade de testes substantivos, respeitado um mínimo de procedimentos. Testes de observância, também chamados de testes de controle, buscam evidência sobre o efetivo funcionamento dos controles internos. Procedimentos substantivos buscam evidência sobre a integridade da informação contábil, sua suficiência, exatidão e validade. O resultado dos testes de controle ajuda o auditor a calibrar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos substantivos. Limitações do controle interno. O controle interno possui limitações inerentes. Essa expressão também é recorrente em prova. Entre as limitações estão custo versus benefício, conluio entre empregados, eventos externos, falhas de julgamento humano, erro humano, possibilidade de ruptura dos controles e possibilidade de burla pela administração. Custo versus benefício significa que controles custam recursos. A entidade precisa equilibrar o custo de implantar e manter controles com os benefícios esperados. Não se exige controle perfeito a qualquer custo. Conluio entre empregados significa que duas ou mais pessoas podem combinar ações para burlar controles. Um controle baseado em segregação de funções perde força quando as pessoas segregadas agem em conjunto para fraudar. Eventos externos são situações fora do controle direto da entidade que podem afetar seus objetivos e seus controles. Erro humano e falha de julgamento significam que pessoas podem se equivocar, interpretar mal uma instrução, lançar informação incorreta ou tomar decisão inadequada. Burla pela administração ocorre quando quem deveria respeitar e fazer cumprir o controle usa sua posição para ignorá-lo, contorná-lo ou anulá-lo. A Fundação Getúlio Vargas cobrou uma afirmativa dizendo que o controle interno não apresenta limitações ou restrições por fazer parte do corpo funcional do próprio órgão controlado. A afirmativa está errada. Controle interno tem limitações, e sua vinculação à entidade não elimina essas restrições. Desfalque temporário e desfalque permanente. O material também traz ponto doutrinário específico sobre desfalques, cobrado pela Fundação Getúlio Vargas. Desfalque temporário ocorre quando um funcionário se apossa de um bem da empresa, mas não altera os registros da contabilidade. Nesse caso, a diferença tende a aparecer quando o ativo físico for confrontado com o registro contábil. Desfalque permanente ocorre quando um funcionário desvia um bem da empresa e modifica os registros contábeis, de modo que os ativos existentes concordem com os valores registrados na contabilidade. Em outras palavras, há desvio e manipulação dos registros para esconder o desvio. A questão do Hemocentro de 2013 relatou que um funcionário desviou material de consumo em estoque e modificou registros contábeis para que o saldo ficasse conciliado com o inventário físico. Como houve alteração do registro contábil, a resposta foi desfalque permanente. Pontos mais cobrados pela Fundação Getúlio Vargas nesta aula. O primeiro ponto mais cobrado é a definição de controle interno como processo ou sistema planejado, implementado e mantido pela governança, administração e empregados, com finalidade de fornecer segurança razoável quanto a relatórios financeiros, operações e conformidade. Atenção à expressão segurança razoável. O segundo ponto é a composição do sistema contábil e de controles internos. Ele compreende plano de organização e conjunto integrado de métodos e procedimentos. Seus objetivos são proteger patrimônio, promover confiabilidade e tempestividade dos registros e demonstrações contábeis e promover eficácia operacional. O terceiro ponto é que a administração é responsável pelo sistema de controle interno. O auditor avalia, obtém entendimento, testa e sugere melhorias, mas não assume a responsabilidade pelo sistema.
O quarto ponto é que a avaliação do sistema contábil e de controles internos considera ambiente de controle e procedimentos de controle. Se a questão acrescentar itens estranhos como supervisão externa obrigatória, cuidado. O quinto ponto é a classificação da antiga norma brasileira de contabilidade técnica 16.8, controle operacional, controle contábil e controle normativo. Operacional é alcançar objetivos. Contábil é veracidade e fidedignidade dos registros e demonstrações. Normativo é observância da regulamentação. O sexto ponto é a estrutura de controle interno, ambiente de controle, mapeamento e avaliação de riscos, procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento. O sétimo ponto é a diferença entre procedimentos de prevenção e procedimentos de detecção. Prevenção ocorre antes do processamento de ato ou fato e busca evitar omissões, inadequações e intempestividade. Detecção identifica problemas concomitantemente ou depois. O oitavo ponto é o rol clássico dos elementos do ambiente de controle, integridade e ética, compromisso com competência, participação da governança, filosofia e estilo operacional da administração, estrutura organizacional, autoridade e responsabilidade e políticas e práticas de recursos humanos. O nono ponto é a comunicação de deficiências significativas. Deficiências significativas devem ser comunicadas tempestivamente e por escrito aos responsáveis pela governança. Também devem ser comunicadas à administração no nível apropriado, salvo quando não for apropriado. O décimo ponto é que a comunicação deve explicar a deficiência, seus possíveis efeitos e o contexto. Deve deixar claro que a auditoria considerou controle interno para planejar procedimentos, não para opinar sobre a eficácia do controle interno. O 11º ponto é a segregação de funções, também chamada de oposição de interesses. A mesma pessoa não deve concentrar autorização, execução, controle e contabilização ou registro. O 12º ponto é o princípio da relação custo-benefício. O custo do controle não deve superar seus benefícios. O 13º ponto é a relação inversa entre eficiência do controle interno e amplitude dos testes de auditoria. Controle melhor tende a reduzir testes substantivos, mas nunca elimina completamente os procedimentos mínimos de auditoria. O 14º ponto é a existência de limitações inerentes ao controle interno. Controle interno não dá segurança absoluta. Há custo, conluio, eventos externos, erro humano, julgamento falho e burla pela administração. O 15º ponto é a diferença entre desfalque temporário e permanente. Se há desvio de bem sem alteração contábil, é temporário. Se há desvio de bem com alteração dos registros contábeis para ocultar o desvio, é permanente. Questões comentadas da Fundação Getúlio Vargas em formato de áudio. Na primeira questão, do exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade de 2024, o auditor constatou deficiências no controle interno e verificou que elas eram significativas, individualmente ou em conjunto. A pergunta era qual procedimento deveria ser adotado segundo a norma brasileira de contabilidade técnica de auditoria 265. A resposta correta foi reportar por escrito as deficiências encontradas tempestivamente à administração. A explicação é que deficiências significativas devem ser comunicadas tempestivamente e por escrito aos responsáveis pela governança, e também à administração, salvo se isso não for apropriado. Na segunda questão, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí de 2021, a banca perguntou o que significa o princípio da oposição de interesses. A resposta correta foi que a pessoa que realiza uma operação não pode ser a mesma envolvida na função de registro. Esse princípio corresponde à segregação de funções. Na terceira questão, do Tribunal de Contas do Município de São Paulo de 2015, a banca pediu a alternativa que não constituía indicador de deficiência significativa do controle interno. A ausência de processo de avaliação de risco quando esperado, a distorção detectada pelo auditor que não foi prevenida ou corrigida pelo controle interno, a incapacidade da administração de supervisionar as demonstrações e a reapresentação de demonstrações por erro ou fraude são indicadores. A alternativa que falava em subjetividade na determinação de valores estimados foi considerada exceção no rol específico cobrado. Embora a subjetividade possa ser assunto considerado na avaliação de significância, a questão queria os indicadores expressamente listados. Na quarta questão, de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Piauí de 2015, a banca apresentou o gráfico relacionando eficiência do controle interno e amplitude dos testes. A resposta correta foi que, quando a eficiência do controle interno for alta, deve-se executar ao menos um volume mínimo de testes. A explicação é que a relação é inversa, mas não chega a zero. Na quinta questão, da Assembleia Legislativa da Bahia de 2014, a banca perguntou qual controle está relacionado às ações que propiciam o alcance dos objetivos da entidade. A resposta foi controle operacional, conforme a classificação da antiga norma brasileira de contabilidade técnica 16.8. Na sexta questão, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro de 2017, o município decidiu não instalar programa de controle do tempo de uso de computadores porque isso oneraria o projeto além do previsto e teria menor relevância. A resposta foi princípio da relação custo-benefício. O controle deve ser avaliado em função de seu custo e de seu benefício esperado. Na sétima questão, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro de 2014, o auditor verificou que o chefe de departamento podia efetuar compras e autorizar pagamentos. A resposta correta foi que existe risco de segregação de funções e esse risco precisa ser documentado e reportado.
A razão é que compras e autorização de pagamentos são funções incompatíveis quando concentradas na mesma pessoa. Na oitava questão, do Tribunal de Justiça do Piauí de 2015, a banca perguntou quais eram elementos do ambiente de controle, exceto 1. Integridade e valores éticos, estilo operacional da administração, atribuição de autoridade e responsabilidade e políticas e práticas de recursos humanos são elementos do ambiente de controle. Atividades de controle sobre tecnologia não compõem esse rol clássico. Por isso, a exceção foi atividades de controle sobre tecnologia. Na nona questão, da Assembleia Legislativa da Bahia de 2014, a banca perguntou as categorias de classificação do controle interno segundo o Conselho Federal de Contabilidade no enfoque contábil. A resposta foi operacional, contábil e normativo. Na 10ª questão, do Hemocentro de 2013, o funcionário desviou material de consumo e modificou registros contábeis para que o saldo ficasse conciliado com o inventário físico. A resposta foi desfalque permanente, porque houve alteração dos registros contábeis para ocultar o desvio. Na 11ª questão, da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste de 2013, adaptada, a primeira afirmativa dizia que o controle interno não apresenta limitações ou restrições. Essa afirmativa está errada. Controle interno possui limitações inerentes e fornece apenas segurança razoável. A segunda afirmativa dizia que, mesmo com excelente controle interno, o auditor independente deve executar procedimentos mínimos de auditoria. Essa afirmativa está correta. O gabarito foi errado e certo. Na 12ª questão, da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro de 2011, adaptada, a afirmativa dizia que quanto melhor o controle interno apurado por testes de observância, maior deve ser a quantidade de testes substantivos. Essa afirmativa está errada. A relação correta é a inversa: quanto melhor o controle interno, menor tende a ser a quantidade de testes substantivos, respeitado um volume mínimo. Respostas discursivas essenciais da aula. Se a prova perguntar o que é controle interno, responda que é o processo ou sistema planejado, implementado e mantido pelos responsáveis pela governança, pela administração e por outros empregados para fornecer segurança razoável quanto à realização dos objetivos da entidade, especialmente confiabilidade dos relatórios financeiros, efetividade e eficiência das operações e conformidade com leis e regulamentos aplicáveis. Se a prova perguntar de que é composto o sistema contábil e de controles internos, responda que ele compreende o plano de organização e o conjunto integrado de métodos e procedimentos adotados pela entidade para proteger seu patrimônio, promover confiabilidade e tempestividade de registros e demonstrações contábeis e promover eficácia operacional. Se a prova perguntar em que categorias o controle interno se enquadra segundo a antiga norma brasileira de contabilidade técnica 16.8, responda que há controle operacional, controle contábil e controle normativo. O operacional está ligado às ações que propiciam o alcance dos objetivos da entidade. O contábil está ligado à veracidade e fidedignidade dos registros e demonstrações contábeis. O normativo está ligado à observância da regulamentação pertinente. Se a prova perguntar quais são os componentes da estrutura de controle interno segundo a antiga norma brasileira de contabilidade técnica 16.8, responda que são ambiente de controle, mapeamento e avaliação de riscos, procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento. Se a pergunta usar a norma brasileira de contabilidade técnica de auditoria 315, revisão 2, responda que os componentes são ambiente de controle, processo de avaliação de riscos da entidade, processo da entidade para monitorar o sistema de controles internos, sistema de informação e comunicação e atividades de controle. Se a prova perguntar quais são os elementos do ambiente de controle, responda que incluem comunicação e aplicação de valores de integridade e ética, compromisso com competência, participação dos responsáveis pela governança, filosofia e estilo operacional da administração, estrutura organizacional, atribuição de autoridade e responsabilidade e políticas e práticas de recursos humanos. Se a prova perguntar que tipo de deficiência de controle interno deve ser comunicada pelo auditor, responda que devem ser comunicadas as deficiências significativas de controle interno, ou seja, aquelas que, individualmente ou em combinação, no julgamento profissional do auditor, têm importância suficiente para merecer a atenção dos responsáveis pela governança. Se a prova perguntar a quem e em qual formato o auditor deve comunicar essas deficiências, responda que, em regra, as deficiências significativas devem ser comunicadas tempestivamente e por escrito aos responsáveis pela governança. O auditor também deve comunicar tempestivamente à administração no nível apropriado, por escrito, as deficiências significativas que comunicou ou pretende comunicar à governança, salvo quando não for apropriado comunicar diretamente à administração. Fechamento da aula. Para fechar, pense no controle interno como uma estrutura de proteção e direção. Ele protege ativos, melhora a confiabilidade das informações, ajuda a entidade a cumprir normas e aumenta a chance de os objetivos serem alcançados. Mas ele não elimina riscos. Ele apenas fornece segurança razoável. Para a Fundação Getúlio Vargas, as palavras mais importantes desta aula são segurança razoável, plano de organização, métodos e procedimentos, ambiente de controle, procedimentos de controle, operacional, contábil, normativo, informação e comunicação, monitoramento, deficiência significativa, comunicação tempestiva e por escrito, responsáveis pela governança, administração, segregação de funções, oposição de interesses, custo-benefício, relação inversa entre controle interno e testes. Substantivos e limitações inerentes.
Se você dominar esses termos e souber aplicá-los em situações práticas, estará preparado para resolver a maior parte das questões de controle interno em auditoria.